Esse é o vídeo 232. Falar um pouco sobre a verdade, né, de Lúcifer. Quem foi realmente Lúcifer? Lúcifer, ele não é, como dizem, fazem até filmes, né? Dizendo que ele é o diabo, que ele é o Satanás. Então, eu também tive anos e anos pensando, Lúcifer é sinônimo de Satanás, etc. Não, não é. O Lúcifer, verdadeiro Lúcifer, ele é uma divindade, é um trono do Criador. Ele é um trono do Criador. Então, dizem que ele é um anjo caído. Dizem que ele é um anjo caído porque ele se afastou, se desligou, vamos dizer, se desligou dos tronos regentes. Ele era um dos tronos regentes. Se afastou. Houve uma... Depois daquela era cristalina, que foi a época do ser humano adâmico, lemuriano, que durante 300 mil anos, houve uma época que eles chamam de cristalina porque era uma época em que nós tínhamos os nossos poderes aflorados, vivíamos em perfeita harmonia. Foram 300 milhões de anos de vida pacífica, até que depois começaram a se voltar para o mal. Pode ser que tenha sido na época em que seres de outros orbes resolveram colocar aqui, creio que foi nessa época, resolveram colocar aqui exilados de outros planetas, de vários planetas, que não se comportavam bem. E como esses planetas são planetas muito evoluídos, não é admitido lá ficarem residindo seres não compatíveis à evolução deles. Por exemplo, um planeta que todo mundo se respeite, ninguém tem inveja nem raiva, e de repente aparece um ser dando problemas, excitando outros, né, a ter esses mesmos sentimentos negativos. Então, isso geraria futuramente uma regressão para o lado negativo. Depois de bilhões de anos de evolução, iriam com o tempo, como acontece aqui na terceira dimensão. Bom, o Lúcifer, ele se afastou, ele continua sendo um ser de luz, mas ele se afastou dos tronos regentes, porque ele também é um trono, devido à negatividade aqui, né? Começou depois de 300 mil anos, né? Então, as dimensões paralelas, as dimensões, elas têm o direito e o esquerdo. Como eu vou representar isso no quadro? Olha, eu sinceramente não faço ideia, porque geralmente é assim. Nós temos a dimensão, né, que é como se fosse um túnel, uma dimensão que gira. É igual esses filmes de ficção. Mas essas, e tem várias, né? Então temos aqui, nós estamos na terceira, temos a quarta, a quinta, a sexta. Mas nós temos
paralelas à direita e à esquerda. Não sei como eu colocaria isso. A Terra aqui e aqui uma dimensão. Outra dimensão. Deve ser assim, né? Direita e esquerda. As minhas limitações, né? Nós temos... Nosso cérebro ficou limitado desde a última catástrofe, que eu vou relatar agora aqui, né? Então, houve, após esse aglomerado de pessoas, de humanos muito negativos, houve uma interferência do Pai-Mãe Criador Primordial. Sempre há. Até no Bhagavad Gita está escrito isso, né? Então, houve uma interferência. Veio um cataclisma. Quando veio esse cataclisma, houve um deslocamento aqui. Nós temos o eixo, né? O eixo da Terra. Eles só falam aqui na Gênese Sagrada, eles só falam deslocamento, mas é o eixo, porque a gente sabe que a Terra ela não está girando assim, ela está girando torta, né? O eixo está um pouquinho. Então, menos é uma coisa muito infinita. A gente representa assim, mas não é bem, não é uma coisa assim tão exagerada. É menos de 1 grau. Então, menos de 1 grau. É uma coisinha assim, ó. Aqui está o meio. É uma coisa muito pequena. Ele foi para a esquerda. Então, a dimensão da esquerda são, vamos dizer, energias negativas. E o trabalho? O que é o trabalho? Já um espírito, um ser que veio lá de outra dimensão, ser que baixou lá numa casa espírita, falou acerca de Lúcifer. Ele confirmou até isso que está ali na Gênese Sagrada. Confirmou. Ele é um ser de luz. Ele toma conta, vamos dizer, das trevas. Então dizem que ele é um ser negativo? Não, não é. Ele teve que se afastar dos tronos regentes para fazer o trabalho dele, porque se ele não, vamos dizer, esse magnetismo que nós temos no universo, quando houve também esse deslocamento, ele puxou, né? A coisa acontece porque tem que acontecer. Então, ele puxou para o esquerdo, para a paralela esquerda. É um pouco difícil entender esse paralelo esquerda e direita. Eu só entendo o seguinte, existe as dimensões paralela esquerda e direita, porque eu já sabia porque na lei do Uno também é dito isso, Todd fala isso. Todd ou Ra. Eu tenho a impressão que Ra e Todd seriam o mesmo, noutra reencarnação, mesma pessoa, mesmo ser. Então, senhores, não fiquem pensando, ficam usando o nome desse trono do Criador como um negativo. É porque ele está trabalhando na esquerda, mas ele é um trono de Deus. Para quem não sabe ainda o que é trono e não viu meus vídeos anteriores para saber o que é trono,
Vou dar uma breve, resumida, uma explicação. O Sol, nosso Sol, é um trono também, é o trono das 7 encruzilhadas, que construiu as 7 divindades, que eu chamo de loguinhos. As 7 divindades, que são os 7 tronos do Criador, as 7 cores, as 7 energias, que eu presumo que sejam as cores do arco-íris, né? Que ajudou a construir no caos daquelas partículas do Criador, umas se batiam umas nas outras, aí batia, subia, quando voltava, por causa da atmosfera que é fria, quando voltava, aí ia formando a solidez da superfície da Terra, né? Todos trabalham em conjunto, as partículas do Pai Mãe Criador primordial, cada uma tem a sua finalidade, mas ao mesmo tempo elas trabalham em conjunto. Dito em outras palavras, nas cartas de Cristo, Cristo explica até isso. Em outras palavras, palavras mais elevadas, evoluídas, né? Então, eles ajudaram a formar eles têm a ver com a nossa criação humana também na matéria, né? Então, nós somos também irradiados. Eles fizeram as diversas dimensões, fizeram os seres que ainda não habitavam a matéria, depois alguns começaram a habitar a matéria, determinado pelo Criador, e também, quem sabe, porque nós somos co-criadores e quando criados em espírito, eu vou dar uma teoria. Talvez alguém tenha pensado que gostaria, ao ver o planeta Terra em matéria, talvez tenha pensado que gostaria de ser matéria também. E tudo que a gente pensa se cria. Vou repetir, como eu já tenho dito em vários vídeos, porque nós esquecemos, então é preciso repetir às vezes as coisas novamente. Tudo que eu estou falando neste momento está saindo energia criadora, partículas criadoras. Essas energias, essas partículas criadoras que saem nesta energia que eu estou transmitindo para vocês, dando essas informações, elas saem como partículas. Vão se juntar a outras partículas que têm a mesma afinidade, né? Tem aqui um aglomerado de partículas, tem afinidade, e elas vão se juntar a elas, formando o que a gente fala uma egrégora. Então, nós temos a egrégora do mal e a egrégora do bem. E a egrégora do mal também tem que ter os seus chefes, os seus tronos, porque senão seria um caos. Porque essa egrégora do mal, ela luta para se sobrepor ao bem. E o bem luta para também ser maior que o mal. Então, na natureza, nisso que o Criador cria, há que ter um equilíbrio. As coisas só começam a ser criadas quando há equilíbrio. Magnetismo. Vou dar uma olhadinha, porque eu não sou gênio, que não decoro assim muito. Decoro alguma coisa, mas... Deixa eu dar uma olhadinha aqui onde é que está. Nós temos, como Cristo fala, os impulsos, né? Da consciência, a nossa consciência, que nós não vemos, mas sentimos, pensamos. É muita
muita informação e fica até difícil encontrar. Nós temos quando o Criador se dividiu em dois, em pai e mãe, são duas energias e que trabalharam separado e em conjunto ao mesmo tempo. Acabei de há pouco falar, né? Então, essas partículas são elétricas, né? Temos as partículas elétricas, temos o magnetismo, que é pelo girar e pelos pulsos, que produz ondas magnéticas. Esse processo da criação, eles estão todos em estado de equilíbrio, na dimensão que o Cristo chama universal. Seu equilíbrio, depois tem que haver contar com uma explosãozinha, né? Para dar lugar à forma individual. Tanto a forma individual nas partículas, né? Quando elas se deslocam pelo magnetismo se atrair por outras, ou repulsão. Então, a criação, para criar, tem que ter o equilíbrio, tem que haver a repulsão, vamos lá, tem que ver a repulsão, a atração, a vontade, o sentir. Tem a força dominante. A parte feminina é repulsão ou atração. Várias energias, gente, resumindo, são várias energias que atuam, tem que atuar para dar o equilíbrio. Esses tronos regentes, eles também, como o Criador, que se dividiu em dois, eles também, cada trono é dividido em dois. Assim. Tem a parte masculina e a parte feminina, ou a parte negativa e a parte positiva. Tá? E aí vão formando as coisas. Bom, era só isso mesmo que eu tinha que dizer sobre Lúcifer. Esses filmes em que é mostrado que Lúcifer é o diabo, e pessoas que evocam o Lúcifer pensando que estão evocando o diabo, isso tudo é feito para encobrir a verdade. E quem é que faz isso? É influenciado pelos seres da não-luz, pelos seres que nos dominam, seres das trevas, que não querem que a gente saiba a verdade, não querem
que a gente saiba como acontece a criação, não sabem que nós somos co-criadores, não querem que a gente saiba que nós somos co-criadores, né? Eles querem, vamos dizer, pensam que podem tomar o lugar do Pai, Mãe, Criador primordial, mas eles não conseguem, com todo o poder de manipulação sobre os seres humanos, seja nesta dimensão ou num outro planeta, também numa dimensão de terceira, ou no abismo, em que eles comandam o abismo, onde estão os seres negativos, denominados por nós de magos negros, porque aqui na Terra houve exilados que vieram de Capela e de outros lugares, que eram magos mesmo, né? Eram magos. E aqui eles foram expulsos porque, naturalmente, faziam coisas indevidas lá. Foram exilados aqui, então disseram lá para com eles: opa, aqui a gente vai dominar, porque os seres que estão aqui são inocentes, são puros, ainda não têm conhecimento. E aí começou a historinha da manipulação. Aí vieram outros seres, também extraterrestres, já vieram diretos para cá, como reptilianos, draconianos, e os draconianos parece que já estavam aqui, antes até desses exilados, e aí começaram as diversas dominações e escala, né? Escala, a hierarquia. Um começa a mandar no outro começa a mandar no outro, o outro é empregado do outro, e assim como se fosse uma empresa onde tem o diretor, o abaixo do diretor, tem o gerente, o abaixo do gerente, o atendente, os empregados, etc, etc. Então é isso. Isso aí é só para esclarecer, para que essas pessoas que estão colocando o nome desse trono de Deus, está colocando num lugar inadequado, fiquem sabendo que não é assim como as pessoas costumam falar. Bom, então é só isso por hoje. Continuem estudando, pesquisando, porque tudo que a gente conseguir saber deste lado, ainda com esse corpo material, a gente leva no nosso verdadeiro corpo, no espírito, a gente leva tudo formatado para o outro lado da vida. Então, tudo de bom para vocês.